E se eu te dissesse que existia um conhecimento tão poderoso, tão transformador, que precisou ser escondido para que o mundo funcionasse como funciona hoje? Imagine uma verdade antiga, uma verdade não escrita para controlar, mas sim para libertar. Uma verdade que não exige crença, mas sim experiência. Esse conhecimento tem um nome, gnose. Durante séculos, essa palavra foi apagada, distorcida e até mesmo associada à heresia. Mas a gnose nunca desapareceu de verdade. Ela apenas se ocultou, esperando pacientemente o momento certo para ser redescoberta. E talvez esse momento seja agora. Olá, buscador da verdade, e bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante para desvendar um dos conceitos mais misteriosos e incompreendidos da história da espiritualidade. Se você já sentiu que existe algo mais, algo profundo escondido sob a superfície da realidade, então este vídeo é para você. Primeiro vamos ao significado profundo da gnose. A palavra gnose vem do grego sis, que significa conhecimento. Mas não é qualquer tipo de conhecimento. Não estamos falando de informação acumulada em livros, de dados que você memoriza para uma prova, ou de dogmas que você aceita sem questionar. A gnose é um conhecimento direto, íntimo, vivido. É um saber que brota de dentro, da própria experiência. Na gnose, saber é, na verdade, lembrar. Os gnósticos, os praticantes desse conhecimento, afirmavam algo revolucionário para qualquer época, inclusive para nós. A verdade não está fora de você, ela está dentro. Pense nisso por um instante. Enquanto a maioria das religiões tradicionais ensina o que você deve acreditar, a gnose ensina como despertar a sua própria percepção da verdade. É uma mudança fundamental de perspectiva. O foco não está em seguir regras externas, mas em descobrir as leis universais que operam dentro do seu próprio ser. Esse conhecimento, por sua natureza, não pode ser imposto. Ninguém pode te dar a gnose, ela só pode ser experimentada, vivida por você mesmo. É um caminho de autodescoberta. Para entender como essa ideia poderosa surgiu, precisamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar cerca de 2000 anos para o coração pulsante e caótico do mundo mediterrâneo. Esse era um período de imensa efervescência e conflito. O Império Romano dominava com mão de ferro, impondo sua cultura e suas leis. Ao mesmo tempo, havia um caldeirão de conflitos religiosos intensos. O judaísmo passava por transformações, o cristianismo estava nascendo e cultos de mistério de várias origens disputavam a atenção das pessoas. Nesse cenário, a sofisticada filosofia grega, com Platão e Aristóteles, ainda exercia uma influência gigantesca sobre o pensamento. E para completar, as tradições místicas do Egito, da Pérsia e de outras partes do Oriente se misturavam, criando um ambiente espiritual incrivelmente rico e diverso. Cidades como Alexandria, no Egito, eram os grandes centros intelectuais da época. Imagine um lugar onde filósofos, cientistas, místicos e sacerdotes caminhavam pelas mesmas ruas, debatiam nas mesmas bibliotecas e compartilhavam ideias. Era um verdadeiro Vale do Silício do mundo antigo, mas focado na alma humana. Foi nesse ambiente de intensa busca e mistura cultural que a gnose floresceu. Ela não surgiu como uma religião organizada, com um único fundador, um livro sagrado ou uma hierarquia de sacerdotes. Pelo contrário, a gnose era um movimento difuso de buscadores. Eram pessoas de diferentes origens que compartilhavam as mesmas perguntas existenciais profundas, perguntas que ecoam até hoje. Quem somos nós de verdade? De onde viemos antes de nascer neste mundo? Por que sofremos tanto? Por que o mundo parece tão falho, tão injusto? E a pergunta mais importante de todas, existe algo mais, algo real e eterno, além deste mundo material e passageiro? Essas perguntas levaram os gnósticos a desenvolver uma visão de mundo muito particular. Para eles, o universo material em que vivemos não era a criação de um Deus bom e perfeito. Pelo contrário, eles viam o mundo como uma espécie de cópia imperfeita, às vezes até como uma prisão, criada por uma entidade inferior que eles chamavam de demiurgo. O demiurgo seria uma espécie de artesão cósmico, poderoso, mas ignorante da verdadeira fonte divina, o Deus supremo e incognoscível. Dentro de cada ser humano, no entanto, existiria uma centelha, um fragmento dessa luz divina original, que teria caído e ficado presa neste mundo material. A nossa alma, portanto, estaria exilada, longe de sua verdadeira casa. E o nosso sofrimento, nossa sensação de vazio e de não pertencimento,
viria justamente dessa condição de exílio. A salvação ou libertação, para o gnóstico, não viria através de um sacrifício externo ou da obediência a leis. A salvação viria através da gnose, do despertar para a nossa verdadeira identidade divina. Era o processo de lembrar quem somos, de reconhecer a centelha divina dentro de nós e assim encontrar o caminho de volta para a nossa origem, para a plenitude. Mas como se alcançava essa gnose? O caminho gnóstico não era passivo. Exigia esforço, disciplina e, acima de tudo, introspecção. Eles utilizavam uma variedade de práticas e símbolos para ajudar nesse despertar. Um conceito central era o do mito. Para os gnósticos, as histórias mitológicas não eram apenas contos de fadas. Eram mapas da psique, dramas cósmicos que se desenrolavam tanto no universo quanto dentro da alma de cada indivíduo. Figuras como Sofia ou Sabedoria, que em seu desejo de conhecer o Pai, acaba causando a queda que deu origem ao mundo material. Ou o próprio Cristo, visto não como um salvador histórico único, mas como um mensageiro divino que veio trazer o conhecimento, a gnose, para despertar as almas adormecidas. Além dos mitos, a gnose era profundamente simbólica. A imagem da pérola escondida na concha no fundo do mar, do tesouro enterrado no campo, da centelha de luz aprisionada na escuridão, todos esses são símbolos gnósticos que falam sobre a nossa essência divina, oculta, esperando para ser descoberta. Eles desenvolveram rituais, práticas de meditação e um profundo estudo interior para decifrar esses símbolos, não com a mente lógica, mas com a intuição, com o coração, com uma mensagem tão radical que colocava a autoridade espiritual dentro do indivíduo e não em uma instituição externa. Era inevitável que a gnose entrasse em conflito com as estruturas de poder da época. Essa oposição, ela não foi apenas intelectual, ela se tornou uma perseguição sistemática. Os textos gnósticos foram caçados e queimados, suas comunidades foram desfeitas. Ser um gnóstico tornou-se perigoso. Era como tentar entender uma filosofia lendo apenas as críticas de seus oponentes. Parecia que a gnose havia sido completamente apagada da história, mas a verdade tem uma maneira de sobreviver. Em 1945, um evento extraordinário aconteceu no Egito, perto da cidade de Nag Hammadi. Um camponês local encontrou, por acaso, uma grande jarra de cerâmica enterrada. Dentro dela, havia uma coleção de 13 códices de papiro, antigos livros encadernados em couro. Esses textos, escritos em copta, a língua dos cristãos egípcios, era uma biblioteca inteira de escritos gnósticos que se pensava estarem perdidos para sempre. Era a voz dos próprios gnósticos falando através dos séculos. Entre eles estava o famoso Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos de Jesus que começa com a frase: "Quem encontrar a interpretação destes ditos não provará a morte." Havia também o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade e muitos outros textos que revelavam a profundidade, a poesia e a complexidade do pensamento gnóstico. A descoberta de Nag Hammadi foi uma revolução. Ela nos permitiu ouvir a gnose em suas próprias palavras. E o que encontramos foi algo muito mais sofisticado e espiritualmente profundo do que as caricaturas feitas por seus detratores. Foi a prova de que o conhecimento não pode ser verdadeiramente destruído. Ele apenas se oculta, esperando ser redescoberto. Então, por que a gnose ela é tão relevante hoje, em pleno século XXI? Vivemos em uma era de excesso de informação, mas de pouco significado. Muitas pessoas se sentem desconectadas das religiões tradicionais, mas ainda sentem uma profunda sede espiritual. A mensagem da gnose ressoa poderosamente com o buscador moderno. A ideia de que a verdade não está em uma instituição, mas dentro de você. A ênfase na experiência direta, em vez da crença cega. A busca por autoconhecimento
como o caminho para a libertação. Tudo isso fala diretamente aos anseios da nossa época. Psicólogos como Carl Jung viram nos mitos gnósticos um mapa profundo da psique humana, uma descrição do processo de individuação, de se tornar quem você realmente é. Filmes como Matrix, com sua ideia de um mundo ilusório e a necessidade de despertar para a realidade, são profundamente gnósticos em sua essência. A gnose sobreviveu não como uma religião, mas como uma corrente subterrânea de pensamento que emerge repetidamente na arte, na filosofia e na busca espiritual. Ela nos lembra que, por trás do ruído do mundo, existe uma sabedoria silenciosa esperando para ser ouvida dentro de nós. Em resumo, a gnose é muito mais do que uma heresia antiga. É um chamado atemporal para o despertar. É o caminho do conhecimento direto, da experiência vivida que transforma. É a jornada para descobrir a centelha divina que reside em seu interior. Ela nos convida a questionar tudo, a olhar para dentro e a não nos contentarmos com respostas prontas. Ela nos desafia a empreender a maior de todas as aventuras, a descoberta de quem realmente somos. A sabedoria perdida não estava perdida de fato. Estava apenas esperando por você. O que você achou dessa jornada? A ideia de uma centelha divina dentro de você ressoa com seus sentimentos? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. E se você gostou de explorar esses mistérios profundos da consciência humana, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima. Aqui está um ponto crucial que quase nunca é explicado. O cristianismo. Primitivo não era uma coisa só nos primeiros séculos depois de Jesus. Existiam diversas, e eu digo diversas, interpretações dos seus ensinamentos. Não era um bloco monolítico como imaginamos hoje. Havia comunidades místicas, grupos que praticavam um ascetismo extremo, verdadeiras escolas filosóficas e, claro, as correntes gnósticas. Para os gnósticos, a missão de Jesus ela não era fundar uma religião institucional, com templos e hierarquias. Ele veio para ensinar um caminho de despertar da consciência. Eles viam Jesus como um instrutor espiritual, um mestre que falava em símbolos, parábolas e diferentes níveis de compreensão. Sabe aquela frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Para os gnósticos isso era um código, significava que nem todos estavam no mesmo nível de percepção. Nem todos estavam prontos para compreender a profundidade da mensagem. O conhecimento era para ser desvendado, não apenas recebido passivamente. E aqui surge o grande conflito. O Império Romano, que eventualmente adotaria o cristianismo, precisava de 3 coisas: ordem, controle e unidade. Uma religião única, com dogmas claros e uma estrutura de poder centralizada, era a ferramenta perfeita para unificar um império vasto e diverso. A gnose, por outro lado, oferecia o exato oposto. Ela promovia a autonomia espiritual, incentivava o questionamento da autoridade. E mais importante, pregava a liberdade interior. Os gnósticos ensinavam que a salvação, ou a iluminação, não vem de uma fonte externa. Nenhuma instituição, nenhum padre, nenhum bispo poderia te salvar. Porque, segundo eles, o divino, a centelha de Deus, já habita dentro de cada ser humano. A salvação era um processo de autoconhecimento, de olhar para dentro. Agora, pense como um imperador. Uma população que acredita que a autoridade máxima está dentro de si mesma é muito mais difícil de controlar do que uma população que obedece a uma hierarquia externa. Um indivíduo desperto não segue ordens cegamente. Ele questiona. E isso, para a estrutura de poder da época, era extremamente perigoso. Durante séculos, a narrativa que conhecemos, a história oficial da Igreja, foi considerada a única e verdadeira. As outras versões, como a dos gnósticos, foram classificadas como heresia e seus textos foram sistematicamente caçados e destruídos. Acreditava-se que essa história paralela estava perdida para sempre. Até que no século XX algo absolutamente extraordinário aconteceu. E foram 2 eventos quase simultâneos que mudaram tudo. Em 1947, perto do Mar Morto, um pastor de ovelhas, por puro acaso, descobriu uma série de cavernas. Dentro delas, jarros de argila continham manuscritos antigos. Eram os manuscritos do Mar Morto. A descoberta foi bombástica. Esses textos incluíam cópias de livros bíblicos muito mais antigas do que qualquer outra conhecida até então. Eles revelaram a existência de comunidades judaicas profundamente místicas,
como os essênios, com ideias complexas sobre pureza, conhecimento e iluminação. Isso já era uma revolução, mostrando que o judaísmo da época de Jesus era muito mais diversificado do que se pensava. Mas a maior revelação ainda estava por vir, e ela aconteceu a centenas de quilômetros dali. 2 anos antes, em 1945, no Alto Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, 2 irmãos camponeses estavam cavando em busca de fertilizante e encontraram uma grande jarra de cerâmica enterrada. Dentro dela havia 13 códices, livros antigos feitos de papiro, encadernados em couro. Eles continham mais de 50 textos diferentes, a maioria deles completamente desconhecida. Era uma biblioteca gnóstica perdida. Uma cápsula do tempo com os escritos que a igreja primitiva havia tentado apagar da história. Entre eles estavam textos com nomes incríveis. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena e o Apócrifo de João. Esses textos mostravam um cristianismo radicalmente diferente daquele que se tornou dominante. Um cristianismo sem hierarquias rígidas, sem o peso do culto à culpa e, acima de tudo, sem medo do questionamento. Era a prova física de que a história que nos contaram não era a história completa. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi abriu uma janela para um universo de pensamento que havia sido silenciado por quase 1.600 anos. A voz dos gnósticos finalmente podia ser ouvida novamente. Então, por que esses textos foram excluídos da Bíblia? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Lá para o século IV, foi nesse período que a igreja cristã, que estava se tornando uma instituição poderosa, começou a definir o que chamamos de cânon oficial da Bíblia. Eles precisavam de um conjunto de textos unificado que servisse como base para a doutrina e para a organização da igreja. A grande questão que guiava esse processo não era exatamente o que é verdadeiro, mas sim o que mantém a unidade e o controle da nossa instituição. Imagine só, você está construindo uma organização que precisa de hierarquia, de regras claras, de uma estrutura sólida. Agora, o que os textos gnósticos diziam? Eles traziam uma ideia que era, para dizer o mínimo, problemática para essa estrutura. A mensagem central da gnose era revolucionária. Cada ser humano tem uma centelha divina dentro de si e pode acessar Deus, o divino, diretamente sem a necessidade de intermediários. Ou seja, você não precisaria de padres, bispos ou de uma igreja organizada para se conectar com a fonte da criação. A sua própria consciência, o seu autoconhecimento, era o caminho. Dá para perceber o tamanho do desafio que isso representava para uma instituição que se baseava justamente em ser a ponte entre Deus e os fiéis? A resposta da igreja foi dura e direta. Os textos gnósticos foram declarados proibidos. Seus autores e seguidores foram taxados de hereges, uma acusação gravíssima na época, que muitas vezes resultava em perseguição e morte. E o conhecimento que eles continham foi enterrado literalmente. Manuscritos foram queimados, escondidos, apagados da história. A ordem era clara. Essa linha de pensamento precisava desaparecer para que a versão oficial da fé pudesse florescer sem concorrência. Mas a história nos ensina que a verdade tem um hábito muito curioso. Ela sempre encontra um jeito de retornar. E mesmo depois de séculos de perseguição, a essência da gnose sobreviveu, intacta. A sua mensagem central é poderosa e ressoa até hoje. Primeiro, a ideia de que o mundo material, este mundo de aparências e coisas passageiras, é apenas uma sombra, uma ilusão. A verdadeira realidade não está aqui fora, mas dentro de nós. Segundo, a consciência é eterna. Nós não somos apenas este corpo físico que nasce e morre. Somos seres de luz, consciências eternas vivendo uma experiência temporária no plano material. Terceiro ponto fundamental. O sofrimento não é um castigo divino, mas nasce da ignorância. Ignorância sobre quem realmente somos. Quando esquecemos nossa natureza divina, nos apegamos ao mundo material e, com isso, sofremos. E como saímos desse ciclo? Aí vem o quarto ponto. O despertar nasce do autoconhecimento. A gnose, que significa conhecimento em grego, não é sobre acreditar em dogmas ou seguir rituais cegamente. É sobre uma jornada interior para descobrir a verdade por si mesmo. A gnose não promete milagres externos, curas espetaculares ou a resolução de todos os seus problemas materiais
da noite para o dia. Ela oferece algo muito mais profundo e duradouro. Clareza sobre quem você é, de onde veio e para onde está indo. É a promessa de que ao olhar para dentro, você encontrará a liberdade que tanto busca. É um convite para deixar de ser um passageiro na vida e se tornar o piloto da sua própria jornada de despertar. Agora pare e pense por um momento. Se todo esse conhecimento foi intencionalmente escondido, se esses textos foram enterrados e seus autores perseguidos, se essa sabedoria sobre a nossa centelha divina sobreviveu a séculos de tentativa de apagamento, talvez não seja por acaso que você esteja ouvindo isso agora. Talvez, em algum nível, a sua própria busca interior te trouxe até aqui, neste exato momento. Se algo do que eu disse ressoou com você, se tocou uma parte profunda da sua alma, curta este vídeo. Isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas que também podem estar buscando por respostas. Se você sente que existe algo mais além do óbvio, que a vida não pode ser só isso que nos contaram, se inscreva no canal para não perder os próximos passos dessa jornada. E o mais importante, compartilhe este vídeo, porque conhecimento liberta. E a liberdade é algo que precisa circular, precisa ser passado adiante. Nossa exploração está longe de terminar. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar de cabeça em alguns desses textos proibidos. Vamos revelar o Jesus que não está na Bíblia, um Jesus mestre da sabedoria interior, muito diferente da figura que a maioria de nós conhece. A jornada da gnose está apenas começando. Te vejo no próximo